mistério dos Reis Magos é o que você vai ver agora no programa Apostolado na TV. A história dos Reis Magos é maravilhosa e, ao mesmo tempo, misteriosa. Reis, vindos de longe, seguiram uma estrela até chegar na Gruta de Belém. Mas quem eram eles? E como ficaram sabendo o que significava aquela estrela no céu? Quem nos conta é a beata Ana Catarina Emériti. Os antepassados dos 3 reis magos descendiam de Jó, que outrora vivera no Cáucaso. Um discípulo de Balaão anunciara ali a profecia que apareceria uma estrela que seria o sinal do Salvador. Essa profecia teve grande aceitação. Por isso, construiu-se uma torre alta numa montanha. Muitos sábios e astrônomos viveram ali alternadamente. Tudo o que notavam nos astros, escreviam e ensinavam a todos. Os chefes da tribo de Jó também receberam uma revelação. Os chefes de uma tribo da terra de Jó, numa viagem ao Egito, na região de Heliópole, receberam por um anjo a revelação de que o Salvador nasceria de uma virgem e seria adorado pelos seus descendentes. Eles mesmos deviam voltar e estudar os astros. Esses medos começaram então a observar as estrelas. Diversas vezes, porém, caiu esse estudo em esquecimento por causa de vários acontecimentos. Cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, a observação dos astros tinha caído de novo em decadência. Existia, porém, a descendência daqueles chefes constituída por 3 irmãos, que viviam separados, cada um com sua tribo. Tiveram 3 filhas, às quais Deus deu o dom da profecia, de modo que, ao mesmo tempo, percorreram o país e as 3 tribos, profetizando e ensinando sobre a estrela de Jacó. Então se renovou nessas 3 tribos o estudo das estrelas e renasceu o desejo da vinda do menino prometido. Desses 3 irmãos, descenderam os Reis Magos, em linha direta por 15 gerações, após 500 anos. Mas, pela mistura com outras raças, eram de cores diferentes. Desde o princípio desses 500 anos, ficavam sempre alguns dos antepassados dos reis num edifício comum para observarem os astros. Todas as épocas que se referiam à vinda do Messias conheciam-nas em visões milagrosas ao observar as estrelas. Desde a conceição de Nossa Senhora, portanto, há 15 anos, essas visões mostravam cada vez mais distintamente a vinda da criança. Agora, Ana Catarina Emériti nos conta o que viu na noite de Natal. Lembro-me de ter visto, na noite do nascimento de Jesus, 2 dos reis na torre. O terceiro, que vivia a leste do Mar Cáspio, não estava com eles. Viu, porém, a mesma visão, à mesma hora, na sua terra. Os reis viram Belém como um belo palácio, como uma casa na qual se junta e se distribui muita bênção. Lá viram a Santíssima Virgem com um menino, rodeada de muito esplendor, e muitos reis se inclinarem diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios. Tomaram tudo como realidade, pensando que o rei tinha nascido em tal esplendor e que todos os povos se lhe haviam submetido. Por isso, foram também lhe oferecer os seus dons. Naquelas 3 noites, os 3 reis magos viram continuamente essas imagens. O mais nobre entre eles mandou então mensageiros aos outros,
E quando viram a imagem dos reis que ofereceram presentes ao rei recém-nascido, puseram-se também a caminho, com riquíssimas dádivas, para não serem os últimos. Todas as tribos dos astrônomos viram a estrela, mas só aqueles a seguiram. Alguns dias depois da partida dos reis, vi Teoquenos com o seu séquito juntar-se aos grupos de Mensor e sair. Cada um dos reis tinha no séquito 4 parentes próximos da tribo, como companheiros. A tribo de Mensor era de cor agradável, pardacenta, a de Sair, parda, e a de Teoquenos, de cor amarela, brilhante. A beata Ana Catarina Emeriti nos conta que os 3 reis magos foram batizados e o que significa o nome deles. Mensor era caldeu. Depois da morte de Jesus, foi batizado por São Tomé e recebeu o nome de Leandro. Sair teve o batismo de desejo. Não vivia mais quando Jesus foi à terra dos reis magos. Teoquenos veio da Média e era o mais rico. Foi batizado e chamado Leão por São Tomé. Deram-se aos reis magos os nomes de Gaspar, Melquior e Baltazar, porque estes nomes lhes designam o caráter. Gaspar vai com amor. Melquior aproxima-se humildemente. E Baltazar age prontamente, conformando a sua vontade com a de Deus. O caminho para Belém era de mais de 700 léguas. Os reis percorreram um caminho em 33 dias, viajando muitas vezes dia e noite. A estrela que os guiava era como um globo brilhante. Um jorro de luz emanava dela sobre a terra. Vi finalmente chegarem os reis à primeira vila judaica. Ficaram, porém, muito acabrunhados, porque ninguém sabia coisa alguma do rei recém-nascido. Quanto mais se aproximavam de Jerusalém, tanto mais tristes ficavam, pois a estrela se tornava muito menos clara e brilhante, e na Judéia a viram raras vezes. Quando pararam fora de Jerusalém, desaparecera totalmente. Falaram da estrela e da criança recém-nascida, mas ninguém quis compreendê-los. Por isso, tornaram-se ainda mais tristes, pensando que se tinham enganado. A caravana dos reis magos causou comoção na cidade. Já era tarde da noite, quando Herodes mandou chamar Teoquenos ao palácio e convidou os reis a virem apresentar-se na manhã seguinte. Herodes enviou alguns criados a chamarem os sacerdotes e escribas, que se esforçaram por sossegá-lo. Ao nascer do dia, se apresentaram os reis a Herodes e perguntaram-lhe onde estava o novo rei dos judeus, cuja estrela tinham visto e ao qual tinham vindo adorar. Herodes ficou muito inquieto, informou-se mais sobre a estrela e disse-lhes que a profecia se referia a Belém. Aconselhou-os a irem silenciosamente a Belém e voltarem depois a informar-lhe, pois que também queria adorar o menino. A caravana dos reis saiu de Jerusalém. Vendo de novo a estrela, deram um grito de alegria. Ao cair da noite, chegaram a Belém. Então desapareceu a estrela. Muito tempo ficaram diante das portas, duvidando e hesitando, até que viram uma luz brilhante ao lado de Belém. Então, tomaram o caminho para o vale da gruta, onde acamparam. Apareceu então a estrela por cima do outeiro da gruta, e uma torrente de luz caiu verticalmente sobre este. De repente, seus corações se encheram de grande alegria, pois viram na estrela a figura luminosa da criança. Depois de uma grande jornada, cheia de esperanças e decepções,
Os reis magos estavam agora muito perto do menino Jesus. Os 3 reis magos aproximaram-se da colina. Abrindo a porta da gruta, Mensor viu-a cheia de luz celeste e a Virgem sentada lá dentro com a criança, como a tinham visto nas visões. Ele anunciou aos outros 2. São José saiu-lhes ao encontro, cumprimentando-os e dando-lhes as boas-vindas. Então se prepararam para o ato solene que queriam fazer e seguiram São José. 2 jovens estenderam primeiro um tapete de pano no chão até a manjedoura. Mensor e os companheiros entraram, caíram de joelhos e Mensor colocou aos pés de Maria e José os presentes. Com a cabeça inclinada e os braços cruzados, proferiu palavras comoventes de adoração. Depois, tirou do bolso uma mão cheia de barras do tamanho de um dedo, grossas e pesadas, com um brilho de ouro, e pô-las ao lado da criança nas vestes de Maria. Tendo-se retirado com os companheiros, entrou sair com os seus, prostrando-se com profunda humildade, com os 2 joelhos por terra. Ofereceu, com palavras tocantes, os presentes, colocando diante do menino Jesus uma naveta de incenso, feita de ouro puro, cheio de pequenos grãos esverdeados de incenso. Ficou muito tempo de joelhos, com grande devoção e amor. Depois dele, se aproximou Teuquenos, o mais velho. Ficando em pé, inclinou-se profundamente e apresentou um vaso de ouro cheio de uma erva verde. Ofereceu mirra e ficou muito tempo diante do menino Jesus em profunda comoção. Os reis magos estavam encantados e repassados de amor e humilde adoração. Lágrimas de alegria caíam-lhes dos olhos. Também Maria e José derramaram lágrimas de felicidade. Aceitaram tudo, humildes e gratos. Finalmente, dirigiu Maria a cada um algumas palavras afáveis. Depois disso, os criados dos reis também entraram na gruta, de 5 em 5, e adoraram em silêncio o menino Jesus. No outro dia, visitaram os reis mais uma vez o menino e de noite vieram despedir-se. Mensor entrou primeiro. Maria pôs-lhe o menino nos braços. Ele chorou, radiante de alegria. Depois vieram também os outros. Maria deu-lhes o seu véu de presente. Pela meia-noite, viram no sono a aparição de um anjo, avisando-lhes que partissem imediatamente, não tomando o caminho de Jerusalém, mas o do Mar Morto. Com incrível rapidez, desapareceram as tendas, e enquanto os reis magos se despediam de São José, já o séquito estava caminhando a toda pressa, em 3 turmas, para leste, com rumo ao deserto de Engade, ao longo do Mar Morto. Viu o anjo com eles na campina, mostrando-lhes a direção do caminho. De súbito, não se avistaram mais. O anjo tinha avisado os reis bem a tempo, pois a autoridade de Belém, não sei se por ordem de Herodes ou por próprio zelo, tinha a intenção de prender os reis, que dormiam na estalagem, fechá-los sob a sinagoga, onde havia adegas profundas, e acusá-los perante o rei Herodes de desordens públicas. Mas, de manhã, quando se soube da partida dos magos, estes já estavam perto de Engade, e o vale, onde haviam acampado, estava quieto e deserto como dantes, nada restando do acampamento, fora algumas estacas de tendas e os rastos do capim pisado. Por séculos, aquele povo do Oriente observou as estrelas em busca do sinal do Salvador. 3 reis magos caminharam
33 dias seguindo a estrela para encontrar o menino Jesus. Só Deus pode criar uma estrela para guiar os homens e parar exatamente em cima do presépio. Vamos nós também seguir a estrela, que é Jesus, pelo caminho que nos leva ao céu.